Conforme eu falei, a gente vai conversar agora com o Roberto Feres, ele que é todo esse gama de conhecimento na área estrutura da cidade e também agora na área política. Claro que ele sempre trabalhou com política e agora estará à frente como pré-candidato. Seja bem-vindo, Roberto, tudo bem? Obrigado, Vitor. É um prazer estar contigo aqui. É um prazer estar nesse teu programa. Fala pra gente, pessoal que está aí acompanhando, um pouquinho quem é o Roberto Feres, até antes da pré-candidatura. Bom, o Roberto Feres, até antes da pré-candidatura, é engenheiro, né? Eu vim para o Acre recém-formado em engenharia civil, engenharia urbana, para trabalhar na prefeitura de Rio Branco lá em 1984. Eu trabalhei com transporte público, tarifa de ônibus, planejamento, participei do primeiro plano diretor de Rio Branco e posteriormente participei da direção da Coab na época da construção dos grandes conjuntos aqui, Manuel Julião, Alberto Senna, Xavier Maia, Universitário, Ruilino, Oscar Passos, vários, e recuperação de alguns conjuntos. Na época a gente trabalhou muito na regularização fundiária desses conjuntos, né? Regularização dos conjuntos em cartório. Então, um período grande com habitação popular. Depois eu me dediquei mais à carreira acadêmica, fui para o mestrado, doutorado, eu também era professor da UFAC, onde eu entrei em 85. E em 2007, acabei passando no concurso para perito da Polícia Federal, né? E troquei a universidade pela carreira policial, também uma carreira técnico-científica, né? Não é uma polícia de frente ali, é uma polícia de analisar as provas, né? De dar consistência para a investigação. E durante boa parte desse tempo eu sempre fui considerado, por ter trabalhado na prefeitura, ter trabalhado no governo do estado, eu fui sempre considerado um quadro técnico do MDB. Então tinha planos de governo para fazer, determinadas discussões mais técnicas, programas eleitorais de outros candidatos. E nessa eleição eu já me sinto uma pessoa madura, né? Estou com uma liberdade maior porque minha família já está criada, já não tenho determinados compromissos. Três meninas lindas que eu sou fã. Umas moças lindas, né? Agora eu me senti com disponibilidade para poder levar esse conhecimento acumulado na coisa pública, tanto como executor, tá? Como policial também, tá? Porque o meu trabalho na Polícia Federal é analisar malfeitos, tá? Não vai para perícia, é uma coisa onde não se tenha a suspeição de que foi mal feita. E a minha perícia é perícia de obras públicas, perícia de documentos públicos e coisas assim. Então eu acredito que essa experiência eu consiga levar com alguma propriedade, com alguma qualidade, né? Como legislador agora. E coloquei meu nome ao partido, o partido acatou meu nome, né? Eu acredito que o partido é uma coisa importante, né? E o partido acatou meu nome, estou agora à disposição aí, né? A partir da semana que vem começamos a campanha de fato, tá, dentro do calendário da Justiça Eleitoral. Fala pra gente, você, antes de você também ter esse viés, você, pela sua formação, você também tinha um blog muito conhecido, né, onde você mostrava um pouquinho da cidade. Era o Andando pela Cidade. O Andando pela Cidade era um blog bem gostoso, assim, onde eu podia colocar pequenas questões que aconteciam na cidade, que eu via, assim, andando pela cidade mesmo, né? Uma calçada sufocando uma árvore, o cimentado da calçada sufocando uma árvore, um problema com questão de animais de rua, questões culturais, muitas coisas assim. E só que em 2007, quando eu entrei na Polícia Federal, por estar numa carreira nova, estar começando de novo ali, eu fechei esse blog, eu paralisei o blog, ficou lá, tá? Eu paralisei. E esse nome Andando pela Cidade, eu consegui a autorização da Eliane Sinhazic, tá? Porque era a coluna de jornal que ela tinha no jornal A Gazeta, ali no começo dos anos 90. Tá? Depois que ela fechou, virou radialista e tal. Esse nome, eu sempre gostei desse nome. Esse nome
ele tem muito a ver comigo, tá? Minha formação é uma formação de discutir a cidade, minha formação acadêmica, né, e pessoal também, tá? De olhar para a cidade como o local de vida das pessoas, a questão do saneamento, a questão do transporte público, onde eu trabalhei bastante, habitação popular, mas o dia a dia mesmo, né? E ela foi com muito carinho que ela me cedeu o direito de usar o nome, né? Informalmente, claro, tal. E a partir daí esse blog durou uns 4 ou 5 anos, até que eu entrei no Polícia Federal, né? E não me senti à vontade para ficar manifestando opiniões, né? Porque isso poderia prejudicar o meu trabalho profissional. Mas você também dava alguns toques com relação à formação da própria cidade, né? Sim, muita coisa. Muita coisa. Eram textos relativamente curtos, a estrutura do blog. Hoje está fora de moda um pouco o blog, tá? Mas a estrutura de blog, você vai colocando as suas opiniões, assuntos às vezes pessoais, às vezes comunitários, às vezes nacionais, tá? Dependendo do que eu achava que era... Não era uma coisa muito frequente, não postava coisa toda hora, todo dia, né? Eu postava coisas que eu achava interessante. Então, 1, 2, 3 vezes por semana, tá? Eu lançava alguma coisa ali que eu entendia que era necessária a discussão, era importante a discussão. E dentro da política você era praticamente, e ainda é, um dos conselheiros praticamente dentro do seu partido, né? Eu sou muito bem tratado no MDB. Eu acho que o MDB é um partido grande, um partido diverso, né? Tem algumas pessoas com uma capacidade intelectual bastante boa, nem vou falar nomes aqui, tá? Para não esquecer ninguém, tá? Mas eu me sinto bastante confortável no MDB, tá? E as pessoas ali dentro me respeitam bem, tá? Eu acho que é um respeito como profissional, como técnico, como posição, né? Que me deixa bastante confiante de que eu vou ter um partido depois que vai andar comigo num eventual mandato. A gente vai segurar só um pouquinho que a gente vai mostrar aqui os nossos colaboradores. Pode. E aí a gente volta já já. Luena Mastubi, montando Demetrius Norte, que já prepara o Zenair Ferreira Goiânia, mandando Jace Liu. Pista liberada para você, Giovana. Trabalha de Giovana Mastubi, montando Demetrius Norte. Toca, Giovana. Ele vai deixar um tempo sem penalidade. Tempo chegando 18.894. Giovana. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Roberto Feres, que a gente começou a falar um pouquinho a respeito dele dentro do partido, da área política. Sim, Roberto, você estava falando que você é bem aceito dentro do partido, você é muito bem tratado. Há quanto tempo já está na militância? Olha só, eu entrei no partido por uma brincadeira, tá? Porque os cargos que eu tive em governos do MDB, em nenhum momento o MDB me pediu para me filiar, tá? Então, assim, o primeiro trabalho que eu fiz num governo do MDB foi lá meu estágio da graduação, numa prefeiturazinha no interior de São Paulo, tá? Seu João Gober, o prefeito, tá? Um homem muito ativo, um mestre de obras, mas muito ativo, tá? E eu e o colega que trabalhava comigo, fizemos um trabalho muito interessante. Organizamos até o sistema legal da prefeitura, essas leis
código tributário, código de posturas, plano diretor, projetos de várias coisas. E foi um ano muito produtivo o seu João, ainda no penúltimo ano da universidade. No último ano prestei concurso, fui ser estagiário de uma empresa grande, empresa de energia elétrica do estado de São Paulo, num governo que era do MDB. Fui trabalhar na hidráulica da CESP lá, num ano que teve muita enchente no estado de São Paulo, então o trabalho da hidráulica foi muito grande, foi também um trabalho muito gostoso de fazer, bastante produtivo. Em seguida fui convidado por alguns professores a vir aqui para o Acre. Então um contato que eles tiveram com o prefeito da época, Flaviano, num evento em São Paulo. Fui recomendado, me mandaram uma passagem, vim para o Acre para trabalhar na prefeitura do MDB. Cheguei aqui, a primeira coisa que o secretário que me atendeu me disse foi o seguinte: eu sei que você foi recomendado por uma pessoa do PT, mas aqui na prefeitura você vai ser engenheiro. Do teu lado político a gente não está interessado. Aqui você vai ser engenheiro. Me passou uma planilha de tarifa de ônibus, estuda isso que no fim da semana vai ter uma reunião da comissão tarifária. Esse foi meu começo na prefeitura. Algum tempo depois, fui interventor nas empresas de ônibus, depois mudou o prefeito para um outro prefeito do MDB, o Aragão, me manteve, daí me colocou em cargo. Depois Flaviano foi para o governo do estado, Alice me convidou para ser assessor dela na Coab, acabei virando diretor técnico, depois diretor administrativo. Quando ela saiu para ser candidato já no governo Cadacho, virei presidente da Coab e nunca me pediram para me filiar no partido. Uns 2 anos depois, mais precisamente em fevereiro de 92, eu encontrei uns rapazes na rua fazendo campanha de filiação. E, não, tem alguém para indicar, tal. Eu cheguei, olha, não sei, não é minha praia, nem eu sou filiado. Quando eu falei, nem eu sou filiado, eles já abriram o olho, opa, consegui mais um aqui. E me caiu a ficha. Um partido que sempre me tratou muito bem, nunca me pediu para fazer nada que não fosse a melhor técnica. Tinha um reconhecimento para dar. E já assinei minha ficha de filiação, mas também nunca pensei em ser candidato. Em 2002, João Correia era o presidente do partido, era deputado federal, e eu recebi um telegramazinho dizendo que ia ter uma convenção do MDB, finalzinho de 2002. E estava eu na convenção, uma hora abriu uma portinha ali, Roberto, vem cá, o que é que você acha de ser secretário adjunto da executiva? Mas eu não sou nem do diretório. Não, isso a gente resolve. Era a eleição do diretório e da executiva. Quem vai ser o secretário? Eu quero saber como que eu vou trabalhar também, né? Vai ser o secretário? Fulano. Legal, fulano. Passei a compor o diretório e a executiva do partido, diretório estadual e a executiva do partido. Em pouquíssimo tempo, o secretário executivo pediu exoneração. Ele estava com uma porção de questões de trabalho e tal, de exoneração. E durante 4 anos eu passei a fazer parte, eu passei a ser o secretário executivo do MDB, na gestão do João Correia. No finalzinho de 2006, teve uma renovação do diretório. Daí Flaviano tinha sido eleito deputado, passou a ser o presidente também foi a eleição dele como presidente do diretório, e ele me pediu que continuasse na executiva e como secretário-geral. E eu disse, olha, eu posso ficar durante algum tempo, porque eu já tinha sido chamado para a academia de polícia, e para mim é a mesma coisa no meu blog. Era uma carreira nova, uma carreira desconhecida, tal. Eu tinha que me dedicar totalmente a ela. Então já avisei que durante algum tempo eu resolveria isso, mas que em seguida eu teria que me desligar da comissão executiva. Me mantive no diretório, e agora mais recentemente que eu passei, depois que eu fui para a classe especial na polícia, não tem mais progressão, já me sinto um antigão, a gente costuma chamar lá, você é um antigão, já me sinto antigão,
Então agora eu me sinto com liberdade para voltar a esse trabalho político, e em momento nenhum o partido entendeu que eu não faço parte do executivo. Então eu continuei sendo convidado para todas as reuniões executivas, sou sempre ouvido lá, só não tenho voto, né? Só não tenho voto, e por isso eu digo assim, é um partido que eu me sinto muito confortável, eu volto sempre a isso, é um partido que eu me sinto muito confortável. Vou lá, tem meus embates com o Wagner, com o João, com o Adalberto, tá? Flaviano, tá? Mas são pessoas que a gente mantém um nível de respeito, tal, porque são idealistas, são pessoas que, porque ele tá velho, não tá velho, é impressionante, continuam sendo idealistas, tal. A nossa política é que está muito complicada, tá? Quer dizer, você se manter na oposição do Acre, como o PMDB fez durante todo esse tempo que está fora do governo, tá? É levar a bordoada o tempo todo, é ser achincalhado o tempo todo, tá? É ser tratado de uma forma pejorativa o tempo todo, tá? Mas olhando ali por dentro, a gente vê o trabalho que é feito pelos municípios, é um partido municipalista que olha para o prefeito, que olha para a obra na cidade como a coisa principal, tá? A parcimônia no gasto. Localmente o PMDB é uma coisa que ainda me orgulha bastante. E aí como é que se deu a sua início de candidatura? Então, a minha candidatura, eu vou dizer o seguinte, esse ano, enquanto eu fui professor da UFAC, eu acumulei uma licença que todo mundo usava para aposentar, tirar em dinheiro, coisas assim, então. E eu cheguei, olha, eu vou usar essa licença. Tá? E eu tinha 6 meses dessa licença. Um ano, olha, eu consegui formar uma equipe boa lá, os meninos já estão com um tempo considerável no departamento, já estão andando sozinhos e tal. Ficar sem eu na equipe, tá? Sem o paizão na turma, tá? Vai melhorar essa desenvoltura deles, está na hora deles se emanciparem. Tá na hora de eu tirar minha licença. E ao tirar a licença, eu comecei a participar muito mais do Facebook. Esse ano eu virei um meio aposentado, né? Eu vou, tá? Não estou morto, né? E comecei a participar mais do Facebook, comecei a participar mais do PMDB, tá? E comecei a ver que tinha um espaço para mim ali dentro, tá? Quando eu volto, eu tenho hoje, acredito, experiência, tá? Que vai ser jogada fora se eu não conseguir compartilhar isso, tá? Tenho disponibilidade, o prédio da Polícia Federal que eu ajudei a construir já está construído, a equipe de peritos que eu ajudei a formar já está formada, tá? As coisas estão andando bem, minha família já está criada, tá? Eu estou disponível agora, tá? Eu tenho disponibilidade e tenho disposição, tá? Porque eu posso ficar velho daqui a pouco, tá? Não demora, eu estou com 57 anos, tá? Corpinho de 56, mas eu tô com 57 anos. Tá? Daqui a pouco eu posso ter disponibilidade, mas não tenho mais disposição. Tá? Essa minha experiência pode já ter se perdido. Tá? Então eu acho que nesse momento eu entendi que eu reunia, tá, os 3 principais elementos para colocar meu nome ali. Tá? E graças a Deus foi aceito. Eu acho que agora é correr atrás, tá? E tentar ser conhecido por muita gente que não faz ideia de quem eu sou. Vamos dar só mais uma paradinha, Roberto, que é pra gente falar, a gente voltar no próximo bloco, a gente fala a respeito das pontuações que você colocou, a tarifa de ônibus, né? Que você também bateu muito essa questão. E também temos as perguntas dos internautas que fizeram, tá? Já a gente volta.
Estamos de volta aí para mais um bloco aí do bate-papo com o Roberto Feres. A gente vai falar um pouquinho a respeito das pontuações que ele fez aí recentemente. Rio Branco passou pela questão do aumento da passagem de ônibus e ele apresentou uma planilha que poderia ser feita a redução. É isso, Roberto? Fala um pouquinho como é que foi esse processo, já que você teve essa experiência, né? Sim, olha só, essa briga é antiga, né? Assim, eu cheguei em Rio Branco, calculando tarifa de ônibus, discutindo com o empresário critérios de precificação do ônibus, tá? Tive um período grande lidando com isso, fui interventor de empresa de ônibus, é uma experiência já bastante antiga, tá? E recentemente, mais uma vez, que todo mês de maio é mês de dissídio, mês de junho é mês da crise, a intervenção de 85 que eu participei foi no mês de junho, depois em outros meses de junho houve outras crises, tá? E dessa vez não foi diferente, tá? Eu tenho batido na tecla desde a formação do Sindicol, tá? Desde a unificação das empresas em torno do Sindicol, que o Sindicol é um cartel, tá? O Sindicol é a empresa, nós temos um monopólio, um cartel, pior que o monopólio, tá? E o Sindicol está ditando as regras. O Sindicol ele tem o domínio do controle de quilometragem, tem o domínio do controle do número de passageiros, tem o domínio da emissão das carteiras, tem o domínio do sistema de GPS, tem o domínio da fiscalização, tá? Praticamente tudo é feito no Sindicol, né? E olhei para a planilha a pedido do vereador Roberto Duarte, tá? Teve também o Gabriel da Rede que entrou na briga, o deputado Heber Machado entrou na briga, mas principalmente trabalhei junto com o Roberto, né, que resolveu, mas Feres, me explica isso aqui, vamos abrir isso aqui. Sentamos juntos uma manhã e começamos a olhar item por item. Bom, uma porção de coisas calculada por índice, tá? Mas o combustível, ele não é comprado da Petrobras? Tá? Por que não apresenta a nota de compra para a gente saber quantos litros de combustível são usados por mês? Tá? Precisa dizer que cada ônibus roda 1, alguma coisa, 2 km por litro? Tá? Mas será que é isso mesmo que ele roda? Tá? Daí multiplica pelo número de quilômetros para ter a quantidade de litros. Junta as notas fiscais, é coisa mais fácil. Tá? Porque tantos motoristas por ônibus, um indicador de 2,90 e tantos motoristas por ônibus. Pô, mas não tem uma folha de pagamento? Não tem um sindicato que pode ajudar a gente aqui a dizer efetivamente quantas pessoas, qual o tamanho dessa folha de pagamento? A gente tem que compor a folha de pagamento por índice, tendo um sistema funcionando, né? E fomos achando uma série de elementos ali. Um recurso para a correção de danos ambientais, tá? Que era um índice, mas cadê? O que foi comprado aqui? O que foi feito 70 e tantos mil reais por mês, tá? E recursos muito grandes para locação de veículos. A gente pegava o recurso para locação de veículos de apoio, dá para comprar uma quantidade de ônibus, uma quantidade de vans, uma quantidade de picapes e uma quantidade de carros pequenos por ano. 2,5 milhões por ano, mais que isso, por ano, de locação de veículo de apoio, tá? Depois tinha um índice lá no fim, tá? Um sistema que você colocou todos os seus gastos, você colocou o teu lucro, você colocou a depreciação, tá? O gasto do equipamento que você está usando, tá? Tá tudo ali dentro. Lá no fim ainda tem mais um recurso da administração do sistema. Pô, mas eu já não estou pagando por tudo, inclusive pelo teu lucro, tá? Então, somando todas essas coisas, nós encontramos mais de 2 milhões de reais sobrando por mês. Um número gigantesco. Isso dava mais de R$1 na tarifa. Tarifa de 4 dava para ser 3. Esse número está sendo auditado agora pelo Ministério Público ainda. Esse processo não acabou. Gabriel entrou com ações, teve ganhos em determinados momentos. Esse processo me parece que continua andando, mas o que eu cobrei muito da prefeita foi resgate o trabalho que o Sindicol está fazendo para a RB Trans, tá? Toda a fiscalização, todo o controle dos dados tem que ser da RB Trans. O Sindicol, ele não pode ser uma empresa, ele é um sindicato.
Tá? Ele não pode prestar serviço, ele está prestando serviço. Tá? Ele administra o terminal, ele administra o sistema de GPS, ele administra o sistema de passagens. Tá? Não pode, quem tem que fazer isso é o município, tá? É o gestor. Tá? Então, enquanto ela não tiver esses dados todos na mão, segurança disso, um técnico à frente da RB Trans, tá? Não pode ser um político à frente de um órgão técnico que vai dizer assim, não, mas meus assessores, tá? Eu consegui, mas ele não sabe ler o número ali, tá? E faz questão de não saber, porque se ele souber, ele vai ver que está errado, tá? Quer dizer, para onde está indo esse dinheiro? Tá? A gente chega a pensar que ou é um bando de idiotas, tá, que está administrando o transporte coletivo no município, ou é um bando de corruptos. É porque você vê muita reclamação das pessoas falando das condições dos ônibus. Sim, eu eventualmente ando de ônibus, não sou um grande usuário, mas eventualmente ando de ônibus, que da minha casa para o meu serviço tem um ônibus farto. É um dos poucos caminhos que é fácil pegar ônibus, né? E do meu trabalho para minha casa também. Então, eventualmente até ando de ônibus, tá? Mas Rio Branco tem coisas no transporte coletivo que encarecem muito o transporte também, tá? Não é que é caro pro usuário, não, é caro pro sistema, tá? O fato das linhas terem que ir até o terminal e voltar, não tem linhas que vão de bairro a bairro aqui em Rio Branco, então o percurso fica maior, passa por uma área congestionada, a utilização do ônibus é ineficiente por conta disso, tá? Você tem bairros como a Cidade do Povo, feitos lá no fim do mundo, tá? Transportam pouquíssimos passageiros em trajetos longos. A otimização do sistema fica ruim. São decisões erradas que o planejamento teve, tá? Que encarece. Mas independentemente disso, tá? Você tem uma gordura ali dentro, tá? Que precisa ser retirada, tá? É um valor exorbitante ali que precisa ser retirado. Então é uma briga que está judicializada, o Ministério Público tem feito um trabalho bastante incisivo, já não é de hoje, né? E que eu espero que seja resolvido, a prefeita tome pé dessa situação efetivamente, porque no ano que vem ela vai ter o mesmo problema, tá? Para aumentar de 4 para 4,50, tá? E no outro ano de 4,50 para 5, tá? Sem ter inflação nesse país. Vamos passar agora então para a área de segurança, já que também é da sua alçada. Já tivemos uma pergunta aí sobre isso. Tivemos uma pergunta aqui, eu vou passar para você, é do Marcos. Ele pergunta assim, qual é a proposta para o setor de segurança pública? Vimos que o governo nos últimos 2 anos investiu em bala, armas, viaturas para a PM, mas deixou de investir nos serviços da informação e inteligência. O resultado foi que o Acre ganhou lideranças como o estado mais violento do Brasil. Olha só, ontem saiu uma matéria dizendo que o Acre foi o segundo estado a investir mais em segurança. Eu não entendo como, eu acho que foi o segundo estado que mais gastou em segurança, tá? Mas investir em segurança, tá? Ele investiu em cargo, tá? É uma fartura de cargo público, são 6 secretarias pelo menos. Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, Secretaria de Polícia, Secretaria de Polícia Militar, Secretaria de Assuntos Penitenciários, Secretaria Socioeducativa, tá? Tirando o bombeiro, tirando o Detran, órgãos periféricos aí da segurança, mas diretamente pulverizou, encheu de cargo, os órgãos não se conversam. Tá? A questão penitenciária é gravíssima. Acha que coloca agente penitenciário lá para tomar conta de preso, tá bom, tá? Numa quantidade gigantesca de detento por agente penitenciário, tá? Criar um sistema de banco de horas, tanto da polícia militar quanto dos agentes penitenciários, que é indecente, tá? Para os caras trabalharem nas horas de folga, ter um incentivo para trabalhar em hora de folga, quer dizer, os caras estão trabalham cansados, tá? Quando a gente diz assim, mas o que é inteligência? Inteligência é trabalhar junto, tá? Não vejo polícia militar trabalhando junto com polícia civil, trabalhando junto com agente penitenciário, tá? Você tem que saber onde é que está o detento que usa tornozeleira, tá? Você tem que saber qual a periculosidade dessas pessoas para saber onde buscar
onde colocar a tua polícia militar. Tá? Nós não temos um sistema que saiba onde estão as viaturas na área urbana. Tá? A Polícia Rodoviária Federal tem. Tá? Tem um mapinha que eles sabem onde está cada viatura no país. Assim, a princípio a RB Trans tem para os ônibus da cidade. Tá? A Polícia Militar não... acontece alguma coisa que o sistema lá de acesso à informação, não, Copom, não, aqui chama CIOSP, isso. O CIOSP recebe alguma coisa, é um bate-cabeça para a turma conseguir chegar no local, né? Então, inteligência é isso, é trabalhar junto. Inteligência não é ter um sistema que fica fazendo escuta das pessoas, tá? Também tá? Mas essa informação é uma informação que tem que circular, ela tem que gerar eficiência. Tá? Hoje vai fazer uma operação, bate na casa errada. Tá? Bate 6 horas da manhã na casa de um pai de família que está dormindo, que leva o maior susto, porque o bandido mora na casa da frente. Tá? Então, isso é inteligência. Tá? Quer dizer, compraram 10 anos atrás uma dúzia daqueles Segway bonitinhos, tal coisa, rodaram 3 vezes no casal da maternidade no lugar que tinha piso bom para aprender a usar, e agora estão alienando por 10% do preço. Isso é inteligência? Isso é gastar dinheiro à toa. Tá? Então, o que eu vejo para a segurança pública hoje, tá? É um problema de Estado, não é local para distribuir cargo entre partidos, é um local de profissionais. Tá? São profissionais que têm que trabalhar juntos, não, é difícil, são órgãos que trabalham em processos hierárquicos bem definidos, a disciplina é uma coisa importante, a hierarquia. Então o relacionamento deles já esbarra. Tá? Quero colocar o exército trabalhando junto com a polícia, eu quero colocar o agente penitenciário trabalhando junto com a polícia civil. Já é um relacionamento que precisa ser construído. Agora, construído para dar luminosidade, para do político que está à frente, para o cara se mostrar, você não consegue. São pessoas que têm brilho, que têm qualidade. Nós temos no Brasil uma das melhores polícias militares. Tá? A qualidade da polícia militar do Acre é invejável. Tá? Agora, o sujeito prende algum suspeito ou prende alguém em flagrante, tá? Acabou o dia do policial, ele passa quase que o dia inteiro na delegacia para conseguir lavrar alguma coisa. Isso eu chamo de falta de integração. Tá? Essa integração é que a gente precisa resolver, tá? Mas não vai resolver colocando um iluminado lá na frente, político, para mostrar o nome, para depois ser candidato, para depois... Tá? O cara que tem que estar lá na frente, ele tem que ser um incógnito, ele tem que trabalhar para dentro, não para fora. Ele tem que trabalhar para ali dentro as informações circularem bem, entre os órgãos as informações circularem bem, chegar antes do crime. Inteligência é chegar antes do crime acontecer, tá? Não resolver bem o crime. Hoje a gente chega depois e resolve mal. Tá? Os indicadores mostram menos de 10% dos casos são resolvidos efetivamente. Você em outra ocasião até falou que existe um certo despreparo em algumas cenas, né? Policial pega a arma com a mão. Sim, eu faço umas brincadeiras, tal coisa. Tem uma brincadeira que a gente faz muito na perícia, que é o seguinte, né? Tem a faixa de local de crime, né? De isolamento de local de crime, né? Que até algum tempo atrás a gente diz assim, a pergunta é, eu passo por cima ou eu passo por baixo da faixa, né? Não, a faixa é para não passar, tá? Não passe por aqui, ali dentro tem que ser preservado. Chegou no local de crime, tem uma arma no chão, tá? Tem que guardar aquele local, porque naquela arma você pode ter um DNA, você pode ter uma digital, tá? Eu já presenciei casos onde papiloscopistas muito bons, tá? Conseguiram encontrar fragmentos de digital em gatilho de arma de fogo, tá? Tem marcas com sangue, com... Hoje em dia o material genético, DNA, tá? É muito rico em prova. Você consegue
colocar alguém, assim, mostrar que alguém esteve naquele local, tá? Só que se você contaminar aquele local, tá, fica muito mais difícil. Tá? Você começa a ter que... Mas quem esteve ali que deveria ter estado? É a quantidade de gente para você colocá-la no sistema e tal. Então eu faço algumas brincadeiras, mas são para isso mesmo, né? Vai pegar alguma coisa, né? Por onde você vai pegar? Né? Tente pegar com luva, tente pegar numa posição que ninguém vai pegar. Tá? A arma está municiada, não se preocupe, deixa ela ali, não desmunicia a arma. Mas nós tivemos até uma situação. Tivemos uma brincadeira, você publicou o sujeito sem, no dia seguinte publicaram com a luva. Né? Então, foi muito legal. Tá? Foi muito legal. Mas assim, essas coisas, mas é conversar. Tá? Isso eu chamo de inteligência. Tá? Inteligência é os órgãos conversarem. Claro que um policial militar, um policial civil, um bombeiro, um agente do SAMU, eles têm algum treinamento sobre a necessidade que a perícia tem, tá, de isolamento. Em alguns momentos eles precisam quebrar o isolamento. Tá? Um agente do SAMU prestando uma assistência a alguém que está combalido ali, né, tem a prioridade em relação à prova que vai ficar daquele crime. Não tem jeito. Tá? Agora, não pode, tirou o cara dali, o sujeito vem e lava o local do crime antes da perícia chegar. Porque é feio, o sangue deixa um cheiro muito ruim. Tá? Sim, mas necessário, né? Ali, dependendo da posição do respingo, tá, eu vou conseguir determinar a dinâmica daquele crime. Então são elementos assim, mas a inteligência está em conversar. Tá? Não existe inteligência de pessoas que não se conhecem. Tá? Então, por isso que o profissionalismo, tratar a segurança pública como uma questão de Estado é muito importante. Tá? A permanência das pessoas. Eu não posso treinar um sujeito para ser agente de trânsito e no dia seguinte ele vai ser um policial comunitário, depois ele vai, tá, para uma outra situação de apoio no presídio. Tá? A necessidade de fixar as pessoas. Uma pessoa que está fazendo investigação de crime financeiro, é bom que ela tenha uma permanência grande em crime financeiro. Não vá lá para crime sexual, tá? Coisa assim. Crime sexual é uma coisa extremamente trabalhosa, a investigação é cuidadosa, tem questões éticas envolvidas muito sérias. Tá? Não pode tirar uma pessoa que foi treinada para aquilo ali para cuidar de problema de trânsito. Então, tratar como questão de Estado, como uma questão profissional é muito importante. Tá? E é um pouco da mensagem que eu quero levar, não só para a segurança, mas para a educação, para a saúde, para essas áreas onde fazer política é fazer o melhor serviço, fazer o serviço de qualidade, não mostrar que fez uma coisa. Nós temos saúde de primeiro mundo. Sim, onde? Não é só ficar começando de bater palma, né? Não é só para bater palma. Roberto, a gente está alongando um pouquinho. Você faça assim, as suas considerações aí. Então, Vitor, eu primeiro quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que a gente fez um programa bastante longo aqui. Eu falo muito, tá? Quem sabe por isso eu esteja pleiteando ser um parlamentar para poder ter essa oportunidade de falar para mais gente, né? E fazer valer algumas ideias que eu entendo que sejam muito importantes para que a gente consiga mudar a realidade política desse país. Né? Eu não pretendo fazer carreira, até porque eu estou no fim da carreira, né? Mas não pretendo fazer disso uma profissão, porque eu já tenho uma profissão que me orgulha muito, mas eu pretendo fazer a diferença. Tá? E eu espero que a gente consiga nessa eleição um sucesso, junto com outros candidatos que têm qualidade, que estão levando propostas, né, que também vão poder fazer diferença. Muito bem, nós desejamos a você uma boa sorte. Obrigado, Vitor. Precisando, a gente Obrigado, está aqui. Obrigado para quem nos assistiu todo esse tempo. Obrigado a você por aí, a gente fica por aqui e voltamos com mais bate-papo durante a semana aí.